E aí a Ana Barcelos, ela pergunta aqui: Felipe, pessoas assim têm transtorno narcisista? Creio aqui que a Ana Barcelos está perguntando sobre aquelas que não admitem rejeição. Eu não poderia fazer essa afirmação. Pelo menos, Ana, não de maneira generalizada, viu? Sim, existe muitos casos que, em decorrência de um transtorno de personalidade narcisista, a pessoa manipula as coisas de forma a ela estar sempre capitaneando a situação, ok? Mas, em termos, por exemplo, do que nós estávamos falando agora há pouco, relativo a essa dinâmica de quem toma a iniciativa para o término, aquela pessoa que passa a ser alvo da iniciativa do outro, ela pode ter uma tendência de uma reação defensiva, ou de natureza agressiva, ou de natureza doída, sofrida e auto-vitimada, ou de desespero, mas não como recursos que advêm de um transtorno de personalidade narcisista, mas sim em decorrência das defesas da psique desencadeadas contra o aspecto nocivo da rejeição que envolve a iniciativa conduzida para término de uma pessoa dentro da relação. E aí esses sentimentos, eles funcionam como defesa. A pessoa, ela entra num certo desespero. Inclusive, até na esteira aqui desse contexto, não são poucas as vezes que eu já vi casos, né, de pessoas: Felipe, eu vou terminar a relação. E aí ela vai convicta lá para o cônjuge conversar: olha, estou terminando o relacionamento. E aí o cônjuge, né, sob aquele impacto, né, da posição que tipifica para ele uma rejeição, que até de uma certa forma ele não estava esperando, gera nele uma comoção tal, que nele se desencadeia um fenômeno que Jung chamava de enantiodromia, né? Ou seja, uma conversão no seu oposto. O cara de demônio, ele vira anjo. Mas a conversão, ela é tão radical que até a pessoa que estava ali pleiteando o término, ela fica balançada, né? E não foram poucas as vezes que aí a pessoa chega me dizendo: Felipe, mas mudou da água para o vinho, Felipe. Felipe virou uma seda. Felipe, mas agora o sujeito de cachorro virou monge. Pois é, o fato é que, como particularmente eu trabalho observando esse fenômeno, quanto mais radical, abrupto e num curto prazo de tempo se dá a transformação de comportamentos complexos, que por causa de uma ameaça de término de relacionamento o sujeito de demônio vira anjo, vocês me desculpem, meus amigos, eu nunca generalizo, tá? Mas estatisticamente os números não são favoráveis para apontar na direção de uma verdadeira transformação, porque a prédio que sobe muito rápido fica com estrutura muito suscetível para qualquer vento de rotina ou chuva forte de crise que possa se dar novamente dentro de um relacionamento. Portanto, tá aí um outro tipo de labirinto que envolve esse tema de término de relacionamento, que tem muita gente que, vivendo de uma maneira completamente distorcida e alienada, pode acabar sendo chacoalhada por uma ameaça de término.
e vivenciar essa chamada enantiodromia, mudando da água para o vinho, da noite para o dia. E aí não são poucas as vezes que a pessoa ainda vem me contar, mas Felipe, eu nunca ouvi ele dizer isso. Olha, foi a primeira vez que eu vi ele fazendo isso. E enfim, né, como que aquilo com o qual eu trabalho é psicoterapia, então a gente senta e assiste, né? A gente vai tendo que deixar a própria situação falar e comunicar. Mas aí é tiro e queda, é só a pessoa então abaixar a guarda novamente, a rotina se restabelecer. E a pessoa que mudou da água para o vinho começar a perceber que tudo voltou como dantes no reino de Abrantes, e ele vai perdendo então aquela sensação do susto de que ele pode, de que a coisa pode terminar, ele não só vai voltando a ser o que ele era antes, mas dentro dele vai se formando uma ligeira confiança de que a pessoa que se posicionou como querendo terminar, na verdade é um cão que ladra, mas não morde. E aí vai começando tudo de novo, tudo de novo. Porque mudanças, sobretudo de natureza estruturais e que envolve personalidade, entendam, meus amigos, não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia.